Olá a todos, obrigado por estarem aí. Venho falar acerca do futuro do trabalho e de como a Xerox tem vindo a suportar os seus clientes num contexto tão desafiante. Vivemos hoje um momento absolutamente histórico. Talvez daqueles momentos que acontecem uma vez por geração, em que a sociedade dá uma volta enorme. De facto, a mudança tem sido enorme, a mudança na forma de trabalhar, a mudança na forma de viver. E a mudança tem sido mudança tecnológica, mudanças tecnológicas, mudanças demográficas e mudança na forma de trabalhar. Mudanças tecnológicas têm a ver, por exemplo, com o aumento da largura de banda, têm a ver com as questões da mobilidade, com a proliferação de dispositivos conectados, têm a ver com a nuvem, com a possibilidade de nós acedermos a serviços onde quer que estejamos e a qualquer hora. E tem a ver também com a segurança, mudanças, os desafios que hoje nos são lançados de uma sociedade muito mais digital em termos daquilo que é a segurança. Também em termos de mudanças demográficas, hoje coexistem nas organizações 3 gerações e todas elas consomem informação de maneira diferente. Desde aquela geração que nasceu já numa era digital e que consome informação em formato digital, até aquela geração mais antiga em que o papel continua a ser rei e portanto, as organizações têm que satisfazer essas 3 gerações na sua forma de consumir e de trabalhar. E falando em trabalhar, também as mudanças na forma como se trabalha. Hoje fala-se do ambiente híbrido, fala-se da empresa híbrida, em que parte do trabalho é feito no escritório, outra parte é feita remotamente. E eu digo remotamente e não digo em casa, porque remotamente pode ser em qualquer lado. E naturalmente que estas mudanças implicam que as organizações tenham que ser resilientes, porque de repente as pessoas estão a trabalhar fora do seu sítio que era usual e normal e onde tinham todas as ferramentas para trabalhar. E por outro lado, o grande enfoque na necessidade de manter a performance. Isto porque não podemos defraudar os nossos clientes, não podemos defraudar os nossos fornecedores naquela que é a sua experiência. E, portanto, estamos a falar de uma empresa always on, em que tem que operar 24/7 e tem que garantir a manutenção dos níveis de operação. Em termos de trabalho, a flexibilidade é definitivamente a palavra de ordem. Hoje aquilo que se discute é o grau de flexibilização que as organizações concedem aos seus colaboradores, em benefício de ambas as partes. Portanto, a lógica é uma lógica win-win. Mas esta lógica depende de 3 pontos. Depende muito da cultura da organização. A cultura é como um transatlântico, não se muda no meio do oceano, não se muda de um dia para o outro. Depende daquilo que é o negócio dessa organização. Se estamos a falar de manufacturing, naturalmente é diferente de uma empresa do setor terciário. E depende da própria função. Dentro de uma organização pode haver várias modalidades conforme a tipificação, conforme a função que a pessoa desempenha. Então, a nossa visão do escritório ou do novo escritório é um espaço que visa permitir a colaboração e reforçar a cultura empresarial, potenciar e tirar o máximo da inteligência coletiva das pessoas, através exatamente desse trabalho colaborativo, e potenciar o sentimento de pertença, de pertencermos a uma organização. Tendo as pessoas juntas, naturalmente que esses pontos são reforçados. Por outro lado, há aquele trabalho que exige maior concentração, de maior foco, e esse trabalho pode exatamente ser feito remotamente. Mais uma vez, depende
depende da função. Há funções que, naturalmente, o trabalho remoto faz pouco sentido, no sentido do trabalho isolado. É um trabalho que tem que ser muito mais colaborativo. E então os desafios e exigências de trabalho híbrido nós tipificamos em 4 áreas. Primeiro, o treino das lideranças. Estamos a passar de um paradigma do trabalho em observação para um trabalho mais focado nos objetivos, mais focado nos resultados. Não a observação física das pessoas, mas a obtenção de resultados. Passar de uma política de controle para uma política de confiança. Naturalmente, aqui há que modular comportamentos e expectativas das pessoas. Depois há a questão da comunicação. A comunicação, quando as pessoas estão a trabalhar num ambiente remoto, o desafio é muitíssimo maior. E já nem estou a referir de algum cansaço que já começa a existir hoje em termos das comunicações via Teams ou via Zoom. Estou a falar na efetividade da comunicação. A comunicação, não sendo presencial, naturalmente há dimensões que se perdem, é menos efetiva. A comunicação remota, ou estando a trabalhar num ambiente remoto, perde alguma da espontaneidade. A espontaneidade daquela comunicação que surge quando se vai tomar um café, em que se discute uma ideia, em que surge uma ideia. Portanto, perde-se essa espontaneidade. As pessoas comunicam quando há sessões marcadas. Depois, as questões de sanidade mental. A capacidade de compartimentar o tempo, quem está em casa, a trabalhar a partir de casa, ou remotamente, compartimentar o tempo de trabalho do tempo de descanso. Gerir esses momentos. Gerir algum isolamento. Todos já ouvimos falar de algumas histórias de pessoas que reagem mal a essa situação de isolamento. Portanto, é um ponto que naturalmente tem que ser considerado. E por fim, aquela parte que nos é mais cara, que tem a ver com o acesso às ferramentas de trabalho. E aí tem sido onde a Xerox tem vindo a colaborar mais com as organizações desde o primeiro momento. Desde do momento em que, de repente, as pessoas estavam em casa, mas o correio continuava a chegar ao escritório, à organização. E estamos a falar, por exemplo, cheques a chegarem que tinham que ser depositados. E aí nós tiramos partido do nosso centro de documentação, o nosso DOCS, cito aqui em Lisboa, e para prestar esse serviço do Digital Mail aos nossos clientes. Portanto, esse é apenas um dos exemplos. O ponto é fazer o trabalho em casa funcionar. Okay? Como é que nós fazemos isso? Quais são os desafios? O primeiro desafio é o desafio da segurança. As pessoas foram para casa e, naturalmente, a forma mais normal de comunicar era via e-mail. E, naturalmente, que a comunicação via e-mail levanta questões em termos de segurança dos dados, segurança da informação. Em termos do acesso à informação. Em termos do acesso às ferramentas, aos sistemas com que costumava trabalhar no escritório. E à própria funcionalidade, porque as pessoas até podem ter em casa um multifuncional, mas há as questões do setup do multifuncional, há as questões, e se eu preciso de suporte, quem é que me vem dar suporte ao multifuncional, os consumíveis, quem é que me fornece os consumíveis, qualquer questão. Portanto, questões de suporte que num ambiente de escritório geralmente não se colocavam. E nós também aqui, rapidamente, disponibilizámos um software, o DocuShare, suportado na cloud, em que permitia às organizações continuarem a operar em termos de processos de trabalho, em termos de aprovações, numa plataforma segura, numa plataforma que não o e-mail. E, portanto, essa foi outra das soluções que implementámos em alguns clientes e que permitiu que os processos fluíssem com conexões aos seus sistemas de uma forma fluida e, essencialmente, de uma forma segura.
As pessoas no escritório tinham aquilo que nós designamos um Smart MFP, um multifuncional inteligente. Aquilo que nós fizemos foi aquilo que a Apple fez com os telemóveis. Os telemóveis antigamente serviam meramente para fazer chamadas. Hoje servem como o nosso assistente pessoal, quer em tarefas profissionais, quer em tarefas pessoais. Também foi isso que nós viemos trazer, através do mundo das apps, da App Gallery, que os nossos clientes podem aceder através dos multifuncionais. Só que eles agora estão em casa. Então a questão que se coloca é, e se nós conseguíssemos disponibilizar esses serviços que estavam no multifuncional, agora nos nossos dispositivos móveis, nos telemóveis, nos tablets ou no computador? Esse foi o desafio que lançámos a nós mesmos. E temos o prazer de estar a reinventar o trabalho para um mundo flexível. E este mês estamos a lançar, estamos no mês de setembro, estamos a lançar a plataforma Workflow Central, que é uma plataforma residente na cloud, na Microsoft Azure, que funciona 24/7 e que tem proporciona um conjunto de serviços a que as pessoas podem aceder remotamente. Serviços estes que visam automatizar algumas tarefas, simplificar outras e tornar as pessoas mais eficientes e mais produtivas. E as pessoas conseguem trabalhar nesta solução quer com documentos físicos, quer com documentos já digitalizados. Exemplos. Dar aqui alguns exemplos. Tomei notas, o primeiro caso, o caso do Pedro. O Pedro teve uma reunião, tomou notas no Flipboard e quer manuscritas e quer passar essas notas à sua equipa, aos seus colaboradores. Tira uma fotografia e pura e simplesmente converte essa fotografia num documento Word. Tão simples quanto isto. O segundo caso tem a ver com a facilidade de converter um documento físico ou um documento digital, um PDF, por exemplo, num documento Word ou num documento PowerPoint que seja editável. Imaginem-se, temos uma brochura antiga que queremos alterar, mas só temos a brochura connosco e está impressa, está em papel. Queremos editá-la. Tiramos uma fotografia, convertemos em PowerPoint e podemos editar, respeitando as fontes e respeitando as imagens. O outro caso que está aí, que também é interessante, vou para uma reunião, recebo uma comunicação importante, mas vou conduzir, não tenho tempo de estar a ler. Uso aquele serviço que me permite passar um texto escrito para um ficheiro áudio. E funciona mesmo em português. E, portanto, eu posso ir no meu caminho ouvir. Depois a questão do tradutor, também uma aplicação que traduz a partir de 40 línguas, ou recebo um e-mail importante que vem numa língua que eu não domino, eu consigo, no momento e onde quer que esteja, traduzir isso para a língua que me interessa. E depois, por fim, temos o caso da possibilidade de nós queremos enviar um report que tem alguns dados confidenciais que nós queremos ocultar. Por exemplo, o número de conta, o número de BI, o número de telefone, whatever. Temos essa possibilidade de também fazer isso de uma forma muito simples. Estes são apenas algum dos serviços que estão disponíveis nesta plataforma. Portanto, para concluir, é uma solução que permite o trabalho integrado no sentido que é um trabalho sem descontinuidades. Eu consigo estar a trabalhar no meu PC e depois continuar a trabalhar, por exemplo, no meu telemóvel. É um trabalho que sempre pronto porque está sempre disponível, a cloud está sempre disponível. E é um trabalho seguro porque eu tenho o nível de segurança que teria trabalhando a partir de casa. Portanto, é a flexibilidade total de uma forma prática e segura. Estamos a reinventar o trabalho com estas soluções de que vos falámos e com outras, suportadas em inteligência artificial, realidade aumentada, robótica, IoT, enfim. Falem connosco, teremos todo o gosto em discutir estes temas convosco e muito obrigado, fiquem bem. Thank you.